Olá, eu sou a Anete Moreira e estou aqui para mais uma edição da DBO em Foco. Hoje vamos falar de gestão hídrica. Dentre as espécies animais, o bovino é o que mais consome água. A gestão hídrica é uma ferramenta que contribui muito para o desenvolvimento sustentável. E para falar sobre isso, está conosco Júlio Palhares, que é pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste. Júlio, o que o produtor precisa fazer para medir o consumo de água dos animais? Para fazer essa medição, o produtor tem que usar de um instrumento chamado hidrômetro, que nada mais é do que aquele reloginho muito comum nas áreas urbanas, né, na frente das casas, e que também pode ser utilizado no meio rural. Então, a instalação desse hidrômetro vai dar ao produtor o conhecimento de quanto ele está consumindo de água em cada ponto de consumo do sistema de produção. É importante dizer que a instalação de um único hidrômetro na propriedade vai te dar uma informação, mas uma informação muito ampla, né, que vai limitar muito a tua capacidade de promover a gestão hídrica, certo? Então, o ideal sempre é você instalar hidrômetros, e numa fazenda nós temos vários pontos de consumo, então instalar vários hidrômetros para cada um desses pontos de consumo. Isso vai possibilitar que nós sejamos muito mais precisos em intervir, em identificar aonde nós estamos com ineficiência hídrica, intervir ali através de boas práticas hídricas para tornar o uso da água mais eficiente. E, Júlio, quais seriam os outros benefícios dessa medição? O consumo de água de um animal, por exemplo, a gente pode relacionar ele com vários outros aspectos da produção animal, porque a água que um animal consome, ela está relacionada com o bem-estar do animal, com as condições de sanidade desse animal, né, com o manejo do sistema de produção. Então, o animal que esteja doente, ele tende, dependendo do tipo de acometimento que ele tem, beber ou reduzir o consumo de água. Um animal que não está em conforto térmico, ou seja, que não está numa condição propícia de bem-estar, ele tende a tomar mais água, se ele está passando por um momento de estresse calórico, tá certo? Então, quando a gente mede esse consumo, a gente consegue, através de um indicador simples, que é a medição do consumo de água, relacionar isso com outros pontos, outros aspectos do sistema de produção, ver isso de forma mais rápida, se é necessário fazer alguma correção. Esse seria um lado, né, quando a gente está falando de água que o animal bebe. Mas também, por exemplo, quando a gente mede a água que nós usamos para lavar uma instalação, e essa água que nós consumimos, ela se torna o quê? O que tecnicamente chamamos de efluente, que é aquele líquido que tem ali urina, fezes, restos de ração, que tem que ser manejado e disposto de forma correta no ambiente. Então, quando a gente mede o consumo de água que a gente usa para lavar um piso de uma instalação, a gente está, por consequência, medindo esse volume de efluente, e ter essa informação é fundamental para nós dimensionarmos sistemas de manejo desse efluente e fazer a melhor disposição dele no ambiente. Agora, Júlio, muitas fazendas não possuem esse hidrômetro, né, que é necessário. O que você sugere? Esses proprietários procurem nas suas regiões, né, técnicos especializados, porque apesar de ser um aparelho simples e de baixo custo, o hidrômetros mais comum, que vai atender a maior parte aí da realidade das fazendas, custa entre 80 e 120 reais. Um hidrômetro mais robusto, que você quer instalar no poço, por exemplo, que é um hidrômetro de alta vazão, ele já vai custar em torno de R$ 1.000, R$ 1.500. Então, para cada tipo de consumo, você vai ter um hidrômetro específico para medir aquele consumo. É um equipamento técnico. Então, adquirir esse equipamento, você tem que estar sendo orientado por um técnico aí da sua região, né? Você levar para ele as informações de qual a sua realidade produtiva, e ele vai te sugerir qual o melhor hidrômetro e como instalar esse hidrômetro. Por exemplo, tem hidrômetros que você pode instalar tanto na vertical como na horizontal, tem hidrômetros que não, a posição correta do hidrômetro, né, no sentido da água. Tudo isso são questões simples, mas importantes, que devem ser consideradas na aquisição e depois na leitura do hidrômetro. Então, procure um profissional capacitado na sua região para ele lhe orientar e você poder fazer a instalação do hidrômetro e ter confiabilidade dos dados que estão sendo medidos ali. Como é que deve ser a temperatura desta água para o bom desempenho do bovino?
A temperatura é um dos fatores que determina o consumo de água dos bovinos, né? A gente sempre tem como regrinha geral, os extremos não são recomendados. Então, águas extremamente frias não são ideais, como águas extremamente quentes também não são ideais, né? Uma água numa temperatura aí fresca, vamos dizer, entre 25 a 27 graus, ela estaria dentro de uma condição, né, que atende à fisiologia do animal e não vai ter nenhum impacto negativo. Não quer dizer que uma água a 20 graus ou uma água a 30 graus, o animal vai sofrer com isso e vai reduzir o consumo, né? Tem poucos dados na literatura que indicam isso, né? Mas a gente trabalha com essa faixa de 25 a 27 como ideal e temperaturas um pouco mais baixas que isso, ou um pouco mais quente que isso, também podem ser dadas para o animal, não tem problema. E quais são os fatores que influem no consumo de água dos bovinos? O consumo de água, ele é influenciado por vários fatores, né? Em 3 grandes grupos. Então, os fatores ligados ao próprio animal, ou seja, a idade do animal, a genética desse animal, o estágio que ele está no seu ciclo de desenvolvimento, então se é um bovino que já está próximo à terminação, ou se é uma vaca que já está em período final de lactação, então são aspectos do animal que determinam, né, o consumo de água. Os aspectos climáticos também determinam, como temperatura ambiente, insolação solar, umidade ambiente, também velocidade dos ventos, tudo isso vai determinar em questão climática o consumo de água. E tem os aspectos do próprio sistema de produção, né? Um dos fundamentais é o tipo de nutrição. O que o animal come, o que está sendo oferecido para ele em termos de quantidade e qualidade, vai determinar o consumo no bebedouro. Assim como a arquitetura da instalação, né, que ele está submetido. Então, se ele está protegido contra a insolação, mesmo que esse animal esteja a pasto, mas que ele tenha acesso a sombreamento, né, que ele possa se proteger nas horas mais quentes do dia e repousar ali, tudo isso vai determinar o consumo de água do animal. Então, esse consumo é um conjunto de fatores, todos esses fatores nós temos que ter conhecimento, podemos manejá-los da melhor forma, para que o animal consuma exatamente o que ele precisa, né? Porque o excesso de consumo, ele não é necessário. O animal beber mais água do que seria a exigência dele é simplesmente um indicativo que há um desvio no sistema, né? Porque ele não precisaria beber esses litros a mais. E se isso está acontecendo, tem alguma coisa que precisa ser corrigida. No levantamento sobre o consumo hídrico na pecuária, qual é a distribuição por estado? Você já tem essa medição? Não, nós não temos ainda esse tipo de informação no Brasil, né? Ainda nós temos muito poucos dados e informações sobre o uso da água na pecuária nacional, mas esses dados começam a ser gerados através de parcerias entre instituições de pesquisa e empresas privadas. No momento, a Embrapa Pecuária Sudeste, a qual eu pertenço, né, tem uma parceria muito grande com a empresa Nestlé, que daí focada em produção leiteira, onde nós estamos gerando esse tipo de informação, né? Não só de consumo de água dos animais, mas de consumo de água nos vários aspectos da produção leiteira, em vários estados brasileiros, principalmente os estados do Centro-Oeste e do Sudeste, e também isso segmentado por tipo de sistema de produção, porque um animal que está no sistema confinado, ele tem um comportamento hídrico diferente do animal a pasto, que é diferente de um semi-confinado. Então, nós estamos no meio desse projeto, onde hidrômetros foram instalados em fazendas, esses hidrômetros já são monitorados há 2 anos, nós estamos iniciando agora uma fase de levar boas práticas hídricas para dar maior eficiência de uso da água nessas fazendas participantes. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos em torno de 900 fazendas no Brasil com hidrômetros instalados e com esse monitoramento do uso da água. Agora, desperdício num momento como esse, nem pensar, né, Júlio? Como lidar com isso? Como é que o pecuarista pode lidar com isso? Na verdade, o desperdício não pode ocorrer, né? O desperdício é um erro que existe no sistema de produção. Se a gente está desperdiçando água, é porque tem uma ou algumas coisas erradas, né? E a gente não pode pensar em desperdício só nesse momento que parte do país vive uma escassez hídrica.
se nós concordamos, né, que água é uma coisa fundamental para se produzir proteína animal, a gente tem que olhar para ela durante todo o ano, não só no momento de seca, no momento de escassez. E daí é o que a gente defende, a implantação do manejo hídrico. O que é o manejo hídrico no sistema de produção pecuário? É o uso de práticas, tecnologias que conservem a água em quantidade e qualidade. Isso tem que ser feito de forma rotineira, né? Então, se você tem implantado esse manejo hídrico, ou seja, se a água é um ativo, né, que você preza por ela estar sempre ali em quantidade com a qualidade desejada, o desperdício não vai ocorrer, né? Porque o desperdício ele é um desvio do sistema. Então, se a gente tem um manejo hídrico, a gente faz medição, por exemplo, se eu tenho um hidrômetro instalado e sei o meu comportamento de consumo, e eu começo a gastar muito mais água do que a minha média de consumo, existe ali alguma coisa que está acontecendo. Pode ser um vazamento, pode ser um equipamento que quebrou, e isso vai reverter no desperdício de água. Então, isso tem que ser, né, corrigido para que aquele desperdício não ocorra mais. Então, nós não podemos aceitar o desperdício. O que nós temos que trabalhar é para que ele não ocorra, e ele não ocorrer é nós implantarmos esse manejo hídrico nos sistemas de produção. Eu conversei com o Júlio Palhares. Muito obrigada, Júlio. E chegamos ao final de mais uma revista DBO em Foco. Lembrando que este conteúdo fica disponível no nosso portal dbo.com.br e no nosso canal do YouTube. Obrigada pela presença e audiência. Eu fico por aqui e espero você na próxima edição do Revista DBO em Foco. Até lá!